Olá, eu vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre João 10, vou começar no versículo 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Até aqui. Sobre pastor e ovelha. Vocês já ouviram? Tem vários vídeos na internet do pastor chamando as suas ovelhas, e todas as ovelhas, quando o pastor chama, elas olham, elas atendem, elas vêm para perto do pastor, porque esse pastor cuida delas com carinho, leva elas para o pasto, conduz essas ovelhas para lugares tranquilos, para pastagens onde tem abundância de alimento. E esse é o nosso pastor, esse é Jesus, né? No Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso significa que Deus, Jesus, ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Mas aqui ele está dizendo algumas coisas importantes. Por exemplo, ele fala que quem entra no curral das ovelhas às escondidas ou por sobre a cerca, essas pessoas são ladrão e assaltantes, ou salteadores, como chamam aqui. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas pessoas que têm na religião e pregam coisas que não falam de Jesus. Por exemplo, a lei. Vocês já ouviram dizer muitas vezes que todos os caminhos levam a Deus, né? E isso são mentiras que o inimigo utiliza para desviar as ovelhas do pastor. Mas hoje nós nos alegramos porque o pastor diz que a ovelha reconhece a voz dele. Então, nós que somos ovelhas do Senhor Jesus, nós conhecemos a voz de Jesus. E aqui diz que o porteiro abre a porta. Quem é o porteiro? Quem é esse porteiro? O porteiro é o Espírito Santo. Ele abre as Escrituras para que nós possamos ver Jesus nela. Assim como o Velho Testamento fala inteiro de Cristo, mostra Jesus nas Escrituras antigas, e o Espírito Santo ele abre a nossa visão para que nós possamos ver Jesus. O Salmo 23 é um salmo que fala sobre pastor e ovelha, e é sobre o nosso pastor. E eu vou abrir agora no Salmos 23 e vou ler um pedaço. Salmos 23. Ele é muito conhecido de todos, né? Muito conhecidos por crentes e não crentes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Até aqui, até o versículo 3. Então, nós vemos que o pastor, ele conduz a ovelha para caminhos tranquilos, para caminhos que levam até Deus Pai. E qual caminho é esse? O caminho é sempre Jesus. Jesus não diz na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, esse é o nosso Jesus. Voltando lá para João 10:10, ele também diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Ou seja,
Isso é relacionamento. É um relacionamento íntimo. Quando nós conhecemos, por exemplo, o filho conhece a voz da mãe, a mãe conhece a voz do filho. E eu lembro assim, gente, que quando eu estava na maternidade e meus filhos, né, tinham acabado de nascer, mas quando eu ouvi o choro deles, eu sabia que era eles. Assim é Jesus. Ele ouve a nossa voz, ele sabe exatamente quem somos nós. E aqui diz isso, porque ele fala que ele chama as ovelhas dele pelo nome, né? Tem que ser baseado sempre em Jesus. Por quê? Porque quando a gente coloca a religião ela nos aprisiona. Ela nos aprisiona por quê? Porque a religião sempre foca no fazer, sempre foca nas nossas deficiências, né? Mas essas deficiências, elas foram todas sanadas em Cristo. E por isso nós temos que ouvir falar de Cristo, para que essas deficiências nós começamos a enxergar a perfeição de Cristo. E quando olhamos para Cristo, nós olhamos fixamente para aquele que é o nosso modelo perfeito. E ele não é só um modelo, ele nos substituiu. Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, ele morre para pagar pelos nossos pecados e ele ressuscita para nos justificar. E então, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos conduz nesse caminho de conhecer a Cristo, para que cada vez mais nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, de glória em glória. Aqui diz também que o Senhor Jesus ele vai adiante de nós, ou seja, ele vai à nossa frente, né? E se ele vai à nossa frente, nós começamos a seguir a voz do pastor, né? Porque ele nos conduz a um caminho que é seguro, né? Que não tem perigos, né? Lá no Salmo 23 fala que o cajado dele, né? A vara e o cajado nos consolam. Por quê? Porque se vier algum lobo, né, nos devorar, ele vai com o cajado e com a vara e ele vai bater no lobo para que esse lobo não chegue perto de nós. E quando nós caímos em um buraco, ele vai com a vara e ele tira a gente daquele buraco. Jesus, ele é tudo o que nós precisamos para ter um caminho tranquilo, para ter provisão divina, para ter o favor de Deus. Tudo está em Cristo. E as ovelhas, elas nunca fogem do pastor, mas ela foge daquele que não é pastor. E eu vou ler mais uns versículos que diz o seguinte. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Quando o empregado trabalha para um rebanho e aquele rebanho não lhe pertence, se um lobo vem atacar, um leão vem atacar ou algo perigoso vem atacar, ele vai querer salvar a própria vida. Ele não vai salvar a vida da ovelha. Já o pastor não. O pastor, ele corre o risco, né? Davi, ele fala que ele enfrentou o urso, enfrentou o leão para arrancar, arrebatar, tirar a ovelha da boca do urso e do leão, porque ele sabe por que ele fez isso. Porque ele sabia que aquelas ovelhas eram do pai dele, que aquelas ovelhas eram preciosas para o pai dele. Então, quando nós que pregamos a palavra para um irmão, pregamos a palavra para alguém, nós como representantes do Senhor, sabendo que o Senhor ele acha muito de grande valor uma ovelha, nós fazemos isso com satisfação, nós arrancamos a ovelha da boca do lobo. E esse lobo quem é? Esse lobo é todo aquele que prega, mas ele não prega Cristo, ele prega qualquer outra coisa, menos Jesus.
quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não pregamos sobre Jesus, nós estamos pregando um outro caminho que não conduz a Deus. E aqui também no versículo 16, né, Jesus ele fala o seguinte: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que isso significa? Significa que Israel, quando ele aceita Jesus, ele é parte do rebanho de Deus, né? E os gentios, que somos nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e do povo de Israel que aceita Jesus e do povo gentil que aceita Jesus, Deus fará um só rebanho, ou seja, Jesus é o pastor de todos. Toda vez que vocês forem a uma igreja, vocês precisam ver que a pessoa que está lá pregando sobre a palavra do Senhor, ela revele Jesus nas Escrituras. Isso mostra que essa igreja está alinhada com Cristo e que ela prega sobre o caminho que é Jesus. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta por onde nós entramos, né, para acessar o reino de Deus. E Jesus, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser colocado de lado, né? E foi Cristo, né, na verdade, que nos libertou através do sacrifício que ele fez na cruz. O sacrifício de Cristo foi um alto preço que ele pagou por cada um de nós, para que nós possamos acessar o reino de Deus. Em 1 Coríntios 7, 23 diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Não se deixem escravizar por pensamentos que não sejam sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra que revela Jesus. Vocês podem achar que Deus fala com ela consegue ler e entender as Escrituras e eu não. Isso, na verdade, gente, é você confiar, né? Ler todos os dias a palavra de Deus e confiar que o Espírito Santo habita em você, ele vai te revelar Jesus. E você permanecer aprendendo, permanecer lendo. No dia que Deus falar com vocês, vai ser o dia mais feliz da sua vida, porque quando eu descobri o que era a voz realmente do Senhor e o que era a voz somente de acusação e quem é o acusador é Satanás, eu percebi que na verdade o Espírito Santo ele não aponta os nossos erros, mas ele aponta para o que está escrito na palavra, que Jesus ele nos substituiu. Ele é o nosso pastor e nós somos a ovelha dele. E quando nós vemos como o pastor cuida da ovelha, nós temos confiança de que Deus irá cuidar de nós muito bem. E quando nós estivermos feridos, ele vai atar as nossas feridas, como o pastor ata as feridas das ovelhas. Quando a ovelha não puder andar, né, o pastor ele carrega as ovelhas no ombro quando ela não pode andar. Então, assim, nós percebemos que ser cuidados pelo próprio Deus é um privilégio, e nós temos confiança cada vez que nós conhecemos Jesus, cada vez que nós lemos sobre o caráter de Jesus na palavra. Nós cremos que ele é bom e tem um salmo que fala, né? Provai e vede que o Senhor é bom, né? E como nós provamos? Conhecendo ele, tendo intimidade com ele, falando com ele, orando e lendo a sua palavra. Era sobre isso que eu queria falar com vocês e espero que essa palavra tenha penetrado ao seu coração. Até a próxima!